Claro que você já ouviu falar do deserto Saara, né? E de que ele também é o maior deserto quente do planeta. Sobreviver ali sem estar devidamente preparado e equipado é praticamente impossível. Mas hoje eu vou te contar a história de um homem que contrariou essa lógica. Aproveita que está no início do vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no canal, você que já é inscrito, dá seu like, compartilha e se quiser comenta, ok? Vamos lá pro vídeo? O deserto do Saara é conhecido por ser o maior deserto quente do planeta. Ele tem uma extensão de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Raríssimas vegetações e raríssimos animais sobrevivem por ali. E na maior parte da extensão, muito mais de que 90%, você não encontra um ser da nossa espécie. Ou seja, sobreviver ali é muito difícil. É um ambiente repleto de pedra, areia e muito sol. Acrescenta a isso a falta d'água e tempestades de areia que cobrem tudo ao seu redor, deixando, por exemplo, no caso de caminhada, né, uma visibilidade zero. Por isso, quase nada sobrevive por ali. Mesmo assim, muitos atletas desafiam tudo isso para participar da Maratona de Sables ou a Maratona das Areias, que na verdade é uma ultramaratona. Em média, o percurso total varia entre 230 e 250 quilômetros, que é o equivalente a 6 maratonas regulares, durando 6 cansáveis dias. O nosso protagonista chama-se Mauro Prosperi, um italiano que na época dos fatos tinha 39 anos. Um atleta nato e já tinha participado de outras muitas maratonas. Após muito tempo nutrindo uma vontade enorme de participar, no ano de 1994 ele finalmente resolveu de vez participar da ultramaratona de Sables. Mas não pensa que na casa dele era consenso isso não. A esposa dele, por exemplo, a Tínzia, não gostou da ideia e tentou de todas as maneiras tirar isso da cabeça dele. Mas ele gostava de desafios e estava decidido e se preparou muito para participar nesse ano da ultramaratona. O Mauro, que era apaixonado por esportes, desde muito cedo ele praticava esportes, passando pela natação, pelo ciclismo, esgrima e também pelo atletismo. E se preparou para essa ultramaratona 6 meses antes, chegando a correr uma maratona por dia. Algumas informações aqui eu acho interessante passar para vocês a respeito desse desafio. Os maratonistas precisam levar todos os seus pertences pessoais numa mochila colocada nas suas costas. E também são fornecidos 9 litros de água por dia. E tendas são fornecidas pelos organizadores a cada final de percurso, ou seja, a cada final de percurso tem tendas ali com uma equipe de apoio. Naquele ano, em 1994, atletas de mais de 25 países participavam do desafio. A largada foi no Marrocos e muita gente, a maioria dos atletas, ficaram conhecendo naquele ano o continente africano, ou seja, não estavam tão preparados com o ambiente, com o clima. E quando chegam alguns dias antes, é que eles começam a ter noção de como era a questão ali, da temperatura, do clima, do ambiente, né? O que eles enfrentariam nesse desafio. Muitos já, desde a primeira edição dessa ultramaratona, passaram muito mal, passando até risco de morte. Isso dado as condições do deserto. Nessa edição, desde a largada, o Mauro já mostrou que estava muito bem preparado e já assumiu ali o primeiro grupo. Ele já estava entre os primeiros ali, o grupo que despontou ali. No final das duas primeiras etapas, ele já encontrou ali, quando ele chegou no acampamento de apoio, muita gente passando mal, sendo atendida ali pelos médicos. Tinha uma equipe enorme de médicos ali que a organização levava. Muita gente quase que morrendo ali. Mas no terceiro dia, o percurso, que era de cerca de 80 quilômetros,
Os competidores começaram a ser surpreendidos em meio às dunas ali por um vento que foi ficando forte, forte, e se transformou numa terrível tempestade de areia. Então, os competidores passaram de tentar ganhar a corrida para salvar suas vidas. Por quê? Porque além da pouca visibilidade, né, praticamente nada, essas tormentas também, elas tiram a capacidade da pessoa de respirar. Então, alguns procedimentos têm que ser feitos e mesmo assim é muito perigoso. Eles então se agruparam para poder proteger uns aos outros. Porém, o Mauro não teve essa sorte porque ele estava meio que isolado na hora da tempestade. Ele foi andando bem lento, praticamente rastejando, até que ele parou ali, se agachou, praticamente deitou e resolveu esperar a tempestade passar para ele se localizar. Isso num lugar que não tinha nada, porque ele estava no meio das dunas, ou seja, não tinha lugar nenhum para ele se abrigar. Ele ficou parado ali por cerca de 8 horas. E só à noite, quando os competidores começaram a chegar no acampamento de apoio, foi que os organizadores começaram a sentir a falta dele. De início, eles pensaram que fosse uma demora natural, porque ele estava esperando ali em algum lugar a tormenta passar. Mas o tempo foi passando, passando e nada do Mauro. No outro dia ele desperta e vê que ele está no meio do nada e não vê rastros de ninguém. Existe uma regra para esse tipo de caso. Ela diz que o competidor que está perdido, ele deve permanecer no local onde ele se encontra e esperar até que o socorro do evento apareça. Só que o Mauro não é um competidor comum e ele espera algum tempo ali, mas tem a infeliz ideia de não ficar. Ou seja, ele resolve voltar para o último acampamento de onde ele veio, né? Infelizmente, aí uma péssima decisão. Ele tinha certeza que a direção que ele tinha tomado era a direção do acampamento. Mas, depois de 4 horas caminhando e nada, sem ver nada, sem ver ninguém, ele resolve subir numa duna e aí ele tem a triste constatação que ele estava no meio do nada. Ou seja, ele estava realmente perdido no deserto do Saara. A meta dele, que até então era ganhar a competição, ou pelo menos completar o percurso, passou a ser encontrar alguém para sair de vez daquela situação. Enquanto isso, a organização do evento, no quinto dia de competição, já estava desesperada e colocando tudo que eles tinham de possibilidades aí para encontrar o Mauro, inclusive contando com alguns helicópteros do exército marroquino. E lembra do protocolo que eu falei para vocês? Que quando o cara se perde, ele tem que ficar no mesmo lugar, porque o socorro vai passar por ali? Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Os caras foram exatamente onde havia se perdido, só que chegando lá não tinha ninguém. E nesse mesmo quinto dia, coisas horríveis começam a acontecer com o Mauro. Por exemplo, a água que ele vinha racionando por demais acaba. Ele então usa a garrafa que ele tinha ali, que ele estava levando a água, urina nela, né? Guarda a sua urina ali para uma necessidade maior ainda ele poder usar. E outra coisa também que acontece que é desesperador é que um helicóptero passa sobre ele, só que não o vê. Ele sinaliza, ele pega uma bandeira da Itália que ele tem ali, faz todo ali aquele estardalhaço, o helicóptero passa e não o vê. No sexto dia, quando a maratona terminava, onde os vencedores comemoravam o seu feito, o Mauro, sem água, começa a beber sua própria urina. Essa atitude é até aceita por alguns sobrevivencialistas, porém a maioria refuta esse ato e diz que isso só piora a situação do corpo. Por uma série de fatores que eu prefiro não comentar nesse vídeo, não entrarei nesse assunto nesse vídeo. No sétimo dia, ele já muito debilitado, ele já muito desidratado, ele avista uma construção. Parecia ser uma moradia, mas na verdade era um túmulo, uma espécie de tumba de algum muçulmano ali. Claro que não tinha ninguém vivo por lá, mas só o fato dele encontrar
um lugar onde ele pudesse se abrigar do sol, da areia e do vento, já foi uma grande conquista. Então ele, usando o que restava da sua urina, ele preparou a última refeição que ele tinha ali nos seus suprimentos. Na verdade, uma pequena porção. Naquele mesmo dia, mais uma tormenta de areia passa ali pelo deserto, por onde ele está, e ali ele tem a constatação que a situação dele é meio que irreversível. Então ele toma uma decisão de tirar a própria vida. Ele saca de uma lâmina que ele tem por ali e corta os pulsos. Ele deita e espera a morte chegar. Só que após algum tempo ele acorda, tá vivo. Ele que não morreu. E aí tem algumas explicações para esse feito. Eu encontrei na internet, fiz algumas pesquisas, né, para esse feito. Inclusive no material aí que eu pesquisei, que eu tirei da National Geographic, que fez um documentário sobre isso, inclusive as imagens que estão mostrando aqui são desse documentário. Um especialista explica que esse fato, né, de ter cortado os pulsos e não ter morrido, se dá ao fato que, devido ao alto nível de desidratação que ele estava, o sangue coagulou muito rápido, ou seja, o sangue não se esvaiu. Então ele já coagulou e ele não morreu. E depois disso, ele se reanima. Ele resolve buscar ajuda. Ele falou, não posso ficar aqui esperando morrer. Porque tentou tirar até a própria vida e não deu. Ou seja, algo estava preparado para ele, estava esperando ele. Então, não era para se entregar. Então o Mauro sai novamente caminhando naquele inferno, né? Caminhando naquele sol tal, até que ele encontra o leito de um rio. Aliás, o que seria o leito de um rio? Porque nada é perfeito. Na verdade, algumas poças. E claro que ele deve ter se hidratado, se molhado. E ao lado dessa poça, ele viu rastros de cabra e de gente. Então ele tinha mais uma duríssima decisão para ser tomada. Ou ele ficava ao lado ali daquela pequena poça que ele tinha, que dava pelo menos para ele se hidratar e se molhar, né, se refrescar, ou ele continuava a ir atrás dessas pegadas, tal, porque tinha vestígio de que havia gente por ali. E ele decide continuar caminhando. Ele caminha e no 9º dia ele encontra uma estradinha ali meio que abandonada. E nesses casos você sabe, pega a estrada, você vai encontrar alguém. E foi o que ele fez. Pegou a estrada e algumas horas depois ele encontra alguma coisa ali, tal, que era diferente da paisagem. Então ele se aproximou e viu que era uma menininha, uma pastora. Ela, assustada, correu e avisou sua mãe. A mãe então veio, viu o estado do Mauro e socorreu ele, dando uma taça para ele de leite de cabra. E chamou a polícia. Ele foi socorrido, levado a um hospital, onde ele tomou muito soro para poder se hidratar. Algumas fontes dizem que ele perdeu mais de 15 quilos. O fato é que ele estava tão debilitado que foi constatado que se ele ficasse mais pouco tempo ali, ele não resistiria. Na Itália, ele foi recebido de volta como um herói quando ele retorna finalmente para sua esposa e para os seus 3 filhos. Demorou um pouco para ele se recuperar e algumas sequelas ficaram no corpo dele. Mas Mauro Prosperi, um italiano muito determinado, conseguiu sobreviver após ficar perdido no deserto do Saara, um dos ambientes mais inóspitos desse planeta. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, deixa seu like, compartilha e comenta se você quiser. Agradeço a todos vocês que vieram até aqui comigo. Deus abençoe a todos e sucesso para todo mundo.